Folha Regional Web TV News. Olá, hoje o tema será segurança. Nós estamos aqui nos estúdios com a presença da delegada da comarca de Jaguaruna, Isabel Fauci, e também com Josiane Ferreira da Silva, ela que é responsável pela parte administrativa da delegacia. Meninas, muito obrigada pela presença e nós vamos falar sobre dois assuntos, sobre as investigações da Polícia Civil e também sobre o Ciretran, uma boa notícia aqui para a nossa comarca de Jaguaruna. Boa tarde, doutora. Boa tarde, nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho e principalmente expor à comunidade sobre o que está acontecendo na delegacia, nas nossas atividades diárias. Falando sobre o que está acontecendo, né, já é de conhecimento da comunidade que a parte investigativa da Polícia Civil está com um certo problema, vamos dizer assim. O que aconteceu na verdade? Quando eu cheguei na comarca foi um compromisso meu assumido de dar enfoque à investigação, né, porque era um anseio de todos, da comunidade e um anseio que me foi exposto pelos líderes das mais diversas origens. Em dezembro nós iniciamos um trabalho investigativo, readaptamos os trabalhos da delegacia de forma a conseguir montar uma equipe e essa equipe estava trabalhando todos os dias em horário de expediente e também em regime de sobreaviso durante a noite e finais de semana. Assim, a população de forma nenhuma foi prejudicada, muito pelo contrário, passou a ter os seus crimes, né, aqueles crimes dos quais foram vítimas, efetivamente investigados. Ocorre que em fevereiro nós recebemos uma ordem para manter a delegacia aberta 24 horas, né, com um plantão então presencial, devendo sempre haver um policial lá. Para que eu consiga manter um policial lá 24 horas, eu tive que fechar a equipe de investigação e relocar esses policiais novamente para o plantão. Então, os policiais todos que estavam trabalhando em equipe passaram a trabalhar sozinhos, cada um num dia, numa escala de 24 por 72 horas. Isso para manter a delegacia aberta, só para que a população entenda como é que... Porque às vezes a gente, né, que bom, tá aberto, tá funcionando. Mas como é que funciona hoje? Eu chego lá, vou registrar o meu BO, né, do roubo, do crime, que seja, e aí o que acontece depois? Aparentemente a ideia da delegacia aberta 24 horas ela é ótima. Qualquer horário que você precise registrar um boletim, você vai lá e vai ter um policial para lhe atender. A não ser que ele tenha saído para atender outras ocorrências, porque também acontece, né? Algo grave na rua, uma situação emergencial, ele vai ter que sair e vai fechar. Mas em princípio aberta 24 horas, você vai chegar lá, 10 da noite e vai registrar o seu boletim. Acontece que esse crime não vai ser investigado, porque não vai ter equipe de investigação no outro dia. No outro dia vai ter novamente só um policial fazendo plantão, só registrando BO. E pronto, acabou. Então é essa a nossa situação, infelizmente, hoje, né? É claro que a gente, dentro do possível, a gente tenta verificar as situações mais graves, né? Os roubos especialmente, tem sido dado um enfoque grande. Mas não é a mesma coisa do que ter uma equipe à disposição sempre, todo horário de expediente e também naqueles momentos em que diligências se fazem importantes. Porque eles trabalhando em regime de expediente, todos juntos, e estando disponíveis à noite, em qualquer momento que eu precise, eles podem ser acionados, né, para comparecer a um local de roubo, a um local de homicídio, realizar as diligências naquele momento. Porque com certeza o resultado vai ser melhor, né? A obtenção de provas vai ser garantida pela atuação imediata. Então, hoje a gente tem a falsa ideia de que a polícia está ali presente 24 horas, mas na verdade ela não está. E isso também não se justifica numa comarca pequena como Jaguaruna, embora tenha sim os seus problemas, a delegacia é aberta ininterruptamente. A gente não tem um número significativo de ocorrências graves que necessite de um atendimento 24 horas por dia. A gente pode observar que poucos são os boletins realizados durante a noite, quase zero. Algumas noites não se registra nenhum boletim. Nos finais de semana também são poucos boletins, a maioria deles de situações que não exigem atendimento imediato. Furtos de pequena importância, brigas de vizinho que logo se resolvem, pequenas ameaças que não tomarão maiores proporções e, pasme,
perda de documento, né? A Josiane, que trabalha na secretaria, que é responsável pelo cadastramento de todos os boletins de ocorrência no sistema, lançando o despacho, ela consegue ver com muita nitidez a pequena importância desses boletins feitos fora do horário de expediente. Nós contamos até um sábado, foram feitos 10 boletins de perda de documento. O número é enorme, mas não tem necessidade de ser feito no sábado, né? Então o policial está ali sendo pago durante o sábado para fazer boletim de perda de documento, algo que não tem urgência e que inclusive pode ser feito pela internet, né? A qualquer momento de sua casa, sem a necessidade de se deslocar para a delegacia. Enquanto isso, esse policial não atua na investigação, que seria a nossa principal atividade e a principal necessidade de todos, né? De Jaguaruna, de Sangão e de 3 de Maio. É importante lembrar também dessas outras 2 cidades que pertencem à nossa comarca, porque nós estávamos dando um apoio significativo também lá, né? Apoio esse que hoje já não acontece mais. Existe uma possibilidade de reverter essa situação? O que é necessário? Nós estamos em tratativas com a chefia, tentando uma conscientização. Vamos de novo? Vamos de novo. Tá. Nós estamos em tratativas com a chefia, tentando uma conscientização, demonstrar que a nossa necessidade principal é a investigação, a manutenção de uma equipe de investigação funcionando em plena atividade e não a manutenção da delegacia aberta 24 horas. Porque hoje nós não temos condições de manter os 2 serviços, né? Claro que seria o ideal a delegacia aberta e também uma equipe de investigação. Mas hoje, infelizmente, com os recursos humanos que nós temos e com não havendo previsão de novos policiais serem lotados na comarca, nós não temos como fornecer, garantir isso à população. Nós temos então que adequar a nossa estrutura à nossa necessidade primeira, que é solucionar crimes. Só para a gente finalizar essa situação, por exemplo, de repente, o caso de Dunas do Sul, o homicídio que aconteceu. Os suspeitos foram presos, né? Estava havendo uma investigação. Fechou-se o departamento de investigação. Como é que fica essa situação? Então, aquela situação específica, o que aconteceu? Havia um policial plantonista na delegacia da Operação Veraneio. Um agente que estava ali 24 horas, né? Mas quem fez a investigação foi o policial de sobreaviso, ou seja, se não houvesse o policial na delegacia, plantonista, ainda assim seria acionado aquele da investigação ou do sobreaviso. Então seria a mesma pessoa que atenderia. Ele, naquele momento, ele foi lá no local do crime, comigo, com o delegado plantonista, depois ele realizou diligências, pediu auxílio da polícia militar, e aí logrou êxito na prisão, né, num trabalho conjunto. Se fosse hoje só um plantonista, ele fecharia a delegacia e iria lá atender o local. Agora, havendo denúncias de autoria, de suspeitos, ele não sairia da delegacia para averiguar, né? Até porque ele não pode fazer isso sozinho, ele tem que acionar uma equipe, né? Então essas informações ficariam para depois. Teria eu que chamar os agentes fora do horário de serviço deles para realizar diligências, coisa que legalmente eu não posso fazer, porque eles possuem, todos nós policiais possuímos uma limitação de carga horária de 40 horas. Então toda vez que eu aciono eles, eu tenho feito isso, infelizmente, para atender a demanda, as demandas mais graves, eu estou obrigando eles a trabalhar fora do horário que é previsto em lei, né? Então é uma coisa que eu não posso fazer. É o típico caso. Tem também, eu posso citar os postos de gasolina. Nós tivemos 3 roubos num curto espaço de tempo. Os 2 primeiros que foram seguidos, eles foram solucionados. Um trabalho intenso da polícia militar, acompanhado da polícia civil e de diligências posteriores, claro, não só de equipe de investigação, mas também de equipe cartorária, do interno da delegacia, né, o escrivão, a parte administrativa, e no prazo de 10 dias o caso foi solucionado. Os casos foram solucionados juntamente com o roubo ocorrido em Sangão. O terceiro roubo não se trabalhou. Nada. Né? Eu tenho que ser sincera em dizer isso, porque não há uma equipe para ir atrás. Foi feito um atendimento, conversamos, né, com o responsável pelo local, colhemos algumas informações, só que devido à falta de trabalho intenso, que tem que ser uma diligência seguida da outra, né, sem pausa,
não teve prosseguimento e acredito que dificilmente terá algum sucesso. Ok, vamos falar agora de coisa boa então. Vamos mudar um pouquinho de assunto. O Ciretran em Jaguaruna, né? O Ciretran que até alguns meses estava sendo uma pedra no sapato, vamos dizer assim, né? Quem pôde acompanhar. E aí com a nova sede surgindo, o pessoal até parece que deu uma acalmada e está todo mundo na expectativa. Pelo que a gente percebe, passa ali em frente e está nos últimos detalhes. Como é que está essa situação? A abertura de uma nova sede ou de qualquer novo órgão, novo setor dentro do Estado, ela é um pouco demorada, né? Se tem que observar a burocracia, isso é até necessário, né, para evitar alguns desvios. Então, devido ao volume de trabalho, também acaba sempre se estendendo, algumas coisas saem errado, né, como em todo lugar. É assim, na casa da gente não seria diferente no serviço público. Mas o nosso prédio está quase pronto, né? O contrato foi fechado, que era a nossa maior preocupação e o maior entrave era a contratação do aluguel. Já está tudo resolvido. Nessa semana nós instalamos as divisórias, já chegaram alguns móveis. Na semana que vem nós temos previsto já a chegada do restante dos móveis e também dos equipamentos técnicos. Então resta aí os detalhes que também dependem mais, né, da parte do Detran, de instalação da rede lógica, da internet, essas pequenas coisas, para aí a gente poder mudar. Acredito que num prazo pequeno, talvez 15, 20 dias a gente consiga inaugurar esse nosso espaço. Estamos agora só cuidando de detalhes, né? Acho que é uma nova fase do Ciretran. O mais difícil já foi feito, né? O mais difícil já foi feito, né? Que era encontrar o lugar e conseguir contratar esse lugar. E a gente tem que ressaltar que o Ciretran de Jaguaruna atende uma grande demanda, né? Como nós comentávamos no início, são mais de 27 mil veículos na comarca, né? Porque Jaguaruna atende aqui a nossa cidade, 13 de Maio e Sangão. Tem muitas pessoas que não residem em Jaguaruna, mas vêm emplacar seus carros aqui porque tem aqui também uma casa, e então consideram Jaguaruna também como seu domicílio. Então o movimento é muito grande, não só dos moradores, mas também das pessoas que têm aqui o seu espaço de lazer. O ano de 2015 foram 5 mil carteiras de habilitação, também é um número expressivo, né? E em torno, uma média de 35 mil atendimentos nos últimos anos. Atendimento que agora, com o novo espaço, a gente acredita até que cresça pela facilidade, pelo conforto que esse espaço vai proporcionar a toda a população. Além do problema que a gente tinha na questão da estrutura, que o local atual ele não é realmente o mais ideal, vamos dizer assim, não é o ideal, né, para prestar esse serviço, também tinha problema, reclamações sobre a questão de funcionários, parece que não era o suficiente. Vai haver alguma mudança nesse sentido? Como é que fica? A questão dos funcionários é sempre um pouco complicada, né? Lá na delegacia a gente tem o mesmo problema. A gente está sempre pedindo, tentando, esperando, mas também isso depende de concurso público, de contratação pelo Estado e não de nós, infelizmente. Nós tivemos sim um incremento esse ano, a situação melhorou um pouco. São ainda poucos funcionários, sim, só que os documentos do Ciretran, eles estão em dia, eles saem praticamente no ato, né? Eles só não saem no momento que a pessoa entrega a documentação, porque o sistema não permite isso, né? Há toda uma questão de validação, mas a elaboração do documento ela é quase imediata, e isso não acontece em todos os locais do estado. Então, Jaguaruna está muito bem com relação ao prazo de emissão dos documentos, né? Não há registro de nenhum documento atrasado há muito tempo. Né? Às vezes há um movimento muito grande, sim, ali a gente pode passar no Ciretran e ver que tem uma fila gigantesca. Mas isso também no início da tarde, porque se a gente for ali às 4 da tarde, já não tem mais movimento. Né? Então é uma questão assim também de a gente observar que há outros horários em que o atendimento é mais tranquilo e que as pessoas não precisam ficar tanto tempo esperando. Que geralmente as pessoas, como têm a ideia de que é muito cheio, de que demora o atendimento, tem que ir cedo para pegar um lugar cedo. E essa ideia tá equivocada, né? É melhor ir um pouco mais tarde. A questão que na época que tinha aqueles problemas da Ciretran era a questão das provas, né? Agora veio o Michel, que também está aí para ajudar, para fazer as provas, então a Janaína consegue ficar mais na parte que ela tinha que sair para fazer as provas também. Então agora ela consegue ficar mais na parte administrativa, enquanto o Michel faz as provas de volante.
Alguns meses atrás a Janaína fazia essas provas, agora nós temos o agente Michel que ele veio de Armazém e está realizando essas provas de trânsito. Certo, as provas de trânsito, elas são realizadas na Câmara de Vereadores, é essas? Não, essas ainda a Janaína aplica, a gente está falando das de rua, Ah, né? de rua mesmo. Mas nada impede, claro, um dia que a Janaína está mais atribulada, é um policial que também pode aplicar essas provas. E agora nós teremos uma nova sala. Isso, era isso que eu ia perguntar. Sim. Chegava aí agora a nova sede vai ter uma sala própria para fazer essas provas, é isso? Sim, uma sala própria para as provas e mais do que isso, está previsto já a implantação de um novo sistema com a realização de prova online. Talvez Jaguaruna seja a primeira comarca do estado a ter esse tipo de prova, depois da capital, é claro, né? Porque os projetos testes, né, os pilotos sempre são feitos lá. Então, a previsão do Detran é que logo se inicie esse tipo de prova em Jaguaruna também, porque nós já estamos adaptando não, né, porque é novo, mas montando o nosso espaço com base nessa ideia. Perfeito. Então é isso. A gente... Eu queria contar mais uma novidade. Você tem mais uma novidade, né? Quem passar na delegacia vai perceber que a gente fez algumas mudanças. A responsável por isso é principalmente a Josiane, que, como a gente falou, cuida de toda a nossa parte administrativa. Fizemos várias instalações lá, melhora com relação às nossas viaturas. Todas elas foram preparadas na época que a gente estava trabalhando intensamente na investigação, mas é claro que isso não se perde, as viaturas estão lá à nossa disposição. Instalamos um grande sistema de câmeras e também alarmes e pintura. Então hoje nós temos uma estrutura mais confortável, mais agradável aos nossos olhos da população e para a gente também que está lá trabalhando todo dia numa atividade tão pesada e principalmente segura. Então tá, mais alguma coisa? Não, por enquanto é isso. Então tá certo, a gente agradece, né, vocês terem vindo aqui nos prestigiar, nos visitar e dizer que sempre que possível, né, a gente quer ser parceiro e tá aí trazendo as informações para a população. Muito obrigada. Obrigada.